Todos acharam? Vamos ler o versículo de número 4. E quando acabou de falar, disse Simão: fazei-me ao mar alto e lançai a vossa rede para pescar. Aleluia. Pode se sentar dando glória e agradecendo a Deus. Senhor, aqui estou diante de Ti, Senhor. Te confesso meus pecados, falha e defeito. Te pedindo nesse momento, Jesus, que Tu desça o Teu Espírito Santo sobre mim e sobre os meus lábios, minha cabeça, sobre meu corpo, meu coração. Que eu possa, Senhor, ser instrumento usado por Ti nessa noite para levar essa palavra, Jesus, de amor e dedicação, para que todos possam seguir o Teu Evangelho, assim conforme a capacidade de cada um. Por isso eu entrego em Tuas mãos, em nome de Jesus. Aleluia. Jesus é muito maravilhoso. Eu, quando falo de Jesus, eu fico muito emocionado, eu fico muito assim comovido, e meu coração ele chora muitas das vezes, porque é a misericórdia que Ele tem para conosco, o amor que Ele tem para conosco, mesmo nós sendo falho e pecador. Ele continua lutando por nós. Ele continua nos abençoando, nos fortalecendo. E Jesus, Ele é tão misericordioso que Ele deveria, ou poderia, né, quando Ele foi ali na morte de cruz, Ele poderia ter largado tudo e ter procurado se salvar daquela situação, que era o que muitos homens fariam. Mas Ele não, Ele continuou até o fim. Jesus, Ele não deixa pra gente um legado tão grande, uma coisa tão importante em nossa vida, que é a salvação. Nós, como falho pecador, Ele ainda deixou a salvação para nós. Ele sabia que o homem ia se contaminar, Ele sabia que o homem ia pecar, Ele sabia que o homem ia errar, mas mesmo assim Ele continua libertando e salvando vida. Ele continua curando. Eu me sinto numa situação assim, que eu queria estar lá. Quando Jesus ele chega para os seus discípulos e fala assim: olha, joga a rede lá no mar alto. Eu queria estar lá. Eu acredito, se você colocar o seu pensamento, você também queria estar lá. Sabe por quê? Porque Vinícius falou uma coisa aqui muito importante nessa noite: a fé. Porque quando Jesus ele fala: olha, joga a rede lá no mar alto, Ele está querendo mostrar para Simão Pedro que lá no mar alto vai ter peixe, mas depende da fé dele. Porque até então eles já tinham pescado a noite toda, eles tinham lavado a rede, tinham guardado a rede, ele estava chegando já no lugar de guardar o barco e guardar a sua rede. E chega um homem na beira do mar e diz: vai lá de novo, volta lá. Ele queria mostrar para eles que existe fé. E quem tem fé remove montanha. Quem tem fé faz a montanha sair daqui para o outro lado. Eles, mesmo sem fé, naquele momento que Jesus falou para eles, naquele momento que Jesus falou para ele, eu não vou julgar eles nem condenar, porque até eu mesmo, eu ia dizer: Senhor, mas eu trabalhei a noite toda, eu estou cansado, eu não aguento mais jogar a rede. Porque, irmãos, para quem já foi pescador, e quando você joga uma rede no mar, que começa a puxar, ela só vazia, vai dando um desânimo, você vai desacreditando nas coisas, e você acha que você olha para o mar e vê assim o mar tão grande, e você diz assim: mas nesse mar tão grande não tem peixe? Mas Jesus ele tinha um plano para a vida de Simão. Ele tinha um projeto para a vida de Simão.
E o projeto não era pequeno, porque Deus, quando Ele projeta algo na nossa vida, e muitas das vezes a gente vai passar por luta, por problema, por tribulações, Deus, Ele vai, lá na frente, Ele vai nos dar uma coisa muito grande. Então o que Ele tinha para Simão Pedro era uma coisa muito grande, que era ser pai da igreja, que era cuidar da igreja do Senhor. Então ele queria provar a sua fé naquele momento, ele queria usar, para que ele usasse a fé. Então, e a obediência dele, o que ele fez? Vai lá no outro lado, vai lá no mar alto e tu joga a tua rede de novo. O que ele fez? Ele obedeceu. Ele vai jogar a rede. Eu imagino que no momento que ele vai jogar a rede, ele vai desacreditado. Sabe por quê? Ele foi desacreditado porque lá ele já veio de lá. Ele tinha vindo de lá. E quando você está caminhando, que você está orando, que está buscando, que está clamando a Deus por algo, por um objetivo, e não acontece logo na sua vida, você vai desanimando, porque você não vê resposta. Mas o nosso Deus que está no céu, Ele está calado, trabalhando para que você receba a sua vitória, e no final do caminho você possa dar valor a ela. Porque não adianta Deus te dar algo onde você não vai poder cuidar. Não adianta Deus te dar algo onde você não vai poder estar na presença do Senhor. Então Ele primeiro Ele te prepara, Ele te lapida. Primeiro Ele vai cuidar da sua alma, do seu corpo, do seu espírito, do seu pensamento, para depois te dar a bênção. E Ele vai fazer isso com Simão. E Simão vai jogar a rede. E quando ele joga a rede, eu imagino ele pensando que a rede ia vir sem nada. Quando você sai para evangelizar, muitas das vezes você não ganha uma alma, mas a semente ela ficou lá, ela ficou plantada. Um dia, na sua jornada de missionário, Vinícius, você vai ver uma pessoa que você falou de Jesus para ela pregando o evangelho. Você vai ver alguém no caminho que vai dizer para você assim: olha, eu conheço você, você passou na minha casa, você passou na minha rua, lá no trabalho você pregou para mim, você falou. E você vai se orgulhar e se alegrar de ver aquilo ali, porque é isso que acontece na vida da gente. É o pregador que sai para pregar e não conseguiu ganhar nada, não conseguiu pegar peixe, mas a palavra ficou lá, plantada dentro do coração. E um dia vai acontecer. E sabe o melhor de tudo isso? Que muitas das vezes você vai ver pastores em cima da igreja. Quando você chega na igreja, você vai ver uma pessoa que você pregou o evangelho e é pastor daquela igreja. Você vai ver uma pessoa cantando. Você vai na igreja convidado a pregar, e quando chega lá, quem está lá? Uma pessoa que vai cantar para fazer a abertura da sua pregação. Esse é o Deus que nós servimos. É o Deus que não muda e nunca vai mudar. É por isso que muitas das vezes eu acho melhor você pregar dentro aqui da palavra de Deus, no Evangelho, no Novo Testamento, porque é Jesus. Nós devemos pregar história, as histórias de Moisés, história de Abraão, de Isaac, de Jacó, mas falar de um Deus que Ele fez história maior do que todos é muito melhor. Falar desse Deus que curou leprosos, eu queria estar lá também. Eu queria estar lá quando Jesus Cristo falou assim: olha, vem cá todos os 10 leprosos. Eu queria estar do lado de Jesus. Eu queria ver esse milagre que aconteceu e Jesus dizer: está todos livres da lepra, ide apresentar o sacerdote, ide. Eu queria estar lá quando aquele leproso voltou para agradecer. Eu queria estar lá. Eu acredito, se você pensar direitinho, você queria estar lá quando Jesus chega lá na morte de Lázaro. Jesus, ele chega assim, ó, Lázaro está lá no túmulo e Jesus fala: Lázaro, sai para fora. Você queria estar lá para ver o morto se levantando, ele vindo de lá do sepulcro ao encontro de Jesus. Eu queria estar lá. Eu queria estar lá quando Jesus, ele manda Moisés tocar no mar e o mar se abrir. Você imagine você lá, Vinícius, na sua simplicidade, chegando lá do lado de Moisés, no meio daquela multidão, e você ouviu o Deus Todo-Poderoso: toca nas águas, Moisés. E tu ouvir e sentir quando Moisés tocar nas águas e tu vê as águas se abrir.
Eu queria estar lá. Aleluia. Eu queria estar lá também. Quando Jesus, o Deus Todo-Poderoso, desce numa carruagem de fogo para arrebatar Elias. Você imagine o Eliseu vendo o seu amigo sendo arrebatado. Você imagine, Josué, você está dentro da sua casa e vê sua mãe sendo arrebatada num carro de fogo. Vinícius dentro da casa dele e vendo a mãe dele sendo arrebatada. Eu queria estar lá. Quando Jesus ressuscitou dos mortos. Quando Ele ressuscita dos mortos, que as mulheres correm, e que Ele chega lá na casa onde estão os discípulos. Eu queria estar lá para ver o meu Deus ressuscitado. Mas eu tenho uma coisa para dizer nessa noite. Eu vou estar lá quando Jesus vier buscar a sua igreja. Eu vou estar lá para sentir a glória de Deus. Eu vou estar lá para sentir Jesus chegando e me apresentando aquela Santa Ceia. Eu vou estar lá. A igreja vai estar lá. Não vai ter coisa melhor nas nossas vidas. Nós se encontrar com Jesus nas nuvens, nos ares, poder contemplar a sua face. Você sabia que as marcas dos pregos ainda estão nas mãos dele? Não saiu. A marca da lança, a cicatriz está lá também. As cicatrizes da coroa também ainda está lá. Mas o amor do coração, ele é maior. Ele está lá nos esperando. Ele está lá nos contemplando agora. Ele está lá ouvindo a gente que cantou aqui com pouca gente. Mas Ele sabe que essa pouca gente que está aqui deu tudo de coração para Ele. Nós vamos estar lá. Nós vamos estar lá. Eu queria estar lá também quando a mulher do fluxo de sangue, eu queria estar no meio da multidão ali, ó. E ela procura um espaço, procura um caminho. Eu imagino você que já montou quebra-cabeça de papelão, aqueles quebra-cabeça, é difícil você achar as pecinhas e ir encaixando. Foi assim que essa mulher saiu no meio da multidão, caçando uma brecha daqui, uma brecha dali, um espaço daqui, outro dali, até chegar, tocar na orla da roupa de Jesus, do manto. Eu queria estar lá para ouvir Jesus dizer: de mim saiu virtude. Você imagine você lá, no meio de uma multidão, ouvindo Jesus dizer que de uma única pessoa conseguiu sair virtude dele para ela, enquanto na multidão não saía nada. Imagine isso. Eu queria estar lá quando Zaqueu subiu para ver Jesus. Você imagina ele lá em cima, querendo ver Jesus. Jesus ia passar ali, mas ele não conseguiu, não ficou embaixo, ele subiu. Porque eu imagino que ele ficou com vergonha de olhar Jesus e o povo falar alguma coisa. Mas ele queria ver. No meio da multidão não tinha como ele ver. Ele tinha que subir em algo. E ele subiu para ver Jesus. Aí eu queria estar lá, sabe para quê? Para ouvir isso. Zaqueu, desce, que hoje me convém cear em tua casa. Você imagine isso, pastor Devan.
Jesus, o próprio, chegar para a pessoa e dizer: hoje me convém posar em tua casa, cear em tua casa. Mas não tinha uma porção de gente ali do lado dele? Por que ele não falou a mesma coisa? Estava escrito. A Bíblia, ela tem que acontecer, nós queira ou não queira. Estava escrito a subida de Zaqueu ali, estava escrito a morte de Lázaro, estava escrito os 10 leprosos, estava escrito a orla de Jesus que a mulher toca do fluxo de sangue, estava escrito quando Pedro saca da sua bainha, da sua espada e corta a orelha de Maico. Estava escrito. E Jesus, ele vai pegar ela lá no chão e colar. Você imagine uma orelha no chão, cortada, Jesus chegar e colar no mesmo lugar e o sangue parar. Eu queria estar lá para ver isso. Não porque eu não tenho fé, porque ia ser gostoso. Mesmo com o nosso Deus, ele foi entregue, mas ele veio cumprir aquilo que ele já veio preparado para cumprir. Jesus sabe todas as coisas. E que Deus abençoe a igreja, que Deus nos purifique. E quando Jesus falar para algum de vocês: vá pescar, jogue a rede lá, vá. Não diga nunca não, só diga: eis-me aqui, Senhor, em nome de Jesus.